Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 269 nessa manhã de quinta-feira. Se estiverem me vendo e ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos então para mais uma live, uma nova live curtinha, que nem foi a de ontem, né? Um pouco mais sobre um tema mais tranquilo, assim, sem muito aprofundamento, mas que eu acho que pode ajudar assim, um pouco de uma forma prática no nosso dia a dia para quem está tentando viver uma vida de estudos, para quem está tentando se aprofundar um pouco mais, principalmente em obras literárias, né? Eu falo bastante aqui sobre a importância dessa arte literal para a formação do nosso imaginário, né? Eu acho que quando a gente busca esse desenvolvimento da nossa personalidade, é importante a gente estar ali diante de experiências literárias ou o próprio cinema, né? A própria parte ali dessa arte também chamada cinema, ou a própria música também, tudo isso ajuda na formação da nossa personalidade através da formação do nosso imaginário, né? Isso é importantíssimo para que a gente possa se desenvolver, né? Então, o quanto a gente está exposto a coisas que realmente nos elevam, né? A coisas que realmente façam com que a gente possa avançar. E eu estava conversando com uma pessoa esses dias, né? Uma pessoa mais jovem, e ele estava falando ali sobre a dificuldade que ele vem sentindo assim de conseguir desenvolver essa capacidade literal, de conseguir estudar, né? Tá ali diante da obra e conseguir absorver, conseguir capturar, né? Ele estava até falando que às vezes faz alguns resumos, acaba perdendo um tempão, mas sente que absorve muito pouca coisa em relação a esse conteúdo, né? Então, para você que de repente está ali estudando um determinado tema, não só de repente a literatura, mas de repente algum tema técnico, né, que você está ali diante, ali tentando buscar absorver, capturar e tem sentido uma certa incapacidade de conseguir absorver esse conteúdo. Então eu acredito que essas duas, né, dicas práticas aqui, eu acredito que possam ajudar bastante para que a gente consiga absorver um pouco mais e entender, né, de uma forma que a gente consiga colocar isso em prática na nossa vida, né? Então, existe, né, uma tradição literária, né? Quando a gente está falando de literatura, a gente tem que entender que existe uma certa tradição literária, né? Então, para a gente pegar aqui como exemplo, né, vamos pegar um autor mais famoso do Brasil, é Machado de Assis, sem sombra de dúvidas, né? Um autor reconhecido mundialmente. Então, Machado de Assis, se a gente for pegar as obras dele, né, só para pegar aqui como exemplo, ele estava ali totalmente inspirado numa tradição literária francesa, né? Então, para que eu possa entender um pouco mais sobre Machado de Assis, né, para entender assim um pouco, né, sobre como que ele pensava, qual era a visão de mundo dele, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender qual era, onde ele estava inspirado, né? E aí, se a gente se aprofunda um pouco mais em Machado de Assis, só para pegar como exemplo, a gente percebe que ele estava totalmente inscrito numa tradição literária francesa, né? E aí quem eram os autores que estavam inspirando ali Machado de Assis, né? Dentre eles o mais famoso era Balzac. Balzac tem grandes obras aí na literatura francesa. Então uma forma de entender Machado de Assis é entender a tradição francesa. Dessa forma eu consigo absorver mais o conteúdo do Machado de Assis, né? Entendendo de onde vem, né, a fonte, né, de inspiração dele, que fez com que ele conseguisse realizar tantas obras, né? Outro como exemplo que a gente pode pegar também, que eu cito muito aqui, é Tomás de Aquino, né? Então, Tomás de Aquino também, para entender as obras de Tomás de Aquino, eu preciso voltar um pouco atrás e entender, né, um pouco da literatura onde ele estava escrito, que é a tradição grega, né? Então, eu preciso estar ali entendendo um pouco sobre Aristóteles, sobre Platão, para conseguir entender a literatura de Tomás de Aquino, né? Não que precise para conseguir entender, mas vai ajudar nessa capacidade de absorção para conseguir capturar um pouco mais, né? Para compreender, no fim das contas, o pensamento de Tomás de Aquino, né? Mas essa primeira parte, essa primeira dica prática, é óbvio que eu estou falando aqui de alguém que eu estou falando, né, como alguém que não é um crítico literário, né? Mas como alguém que usa isso como suporte e tem ajudado, né? Então, toda vez que eu queria ali entender um pouco mais sobre Tomás de Aquino, eu ia lá e estudava um pouco mais também sobre Aristóteles e Platão, ou a própria tradição literária grega, e aí aquilo ali se encaixava, aquilo ali acabava se encaixando. Poxa, eu entendia, né? Então, a mesma coisa que hoje eu faço aqui quando eu vou falar de psicologia, eu escolhi, né, uma vertente ali que é a psicologia adleriana, né, de Alfred Adler.
e também, né, a psicologia de Igor Caruso. Então, com isso, né, eu consigo hoje colocar em prática aqui nos conteúdos por causa dessa base, estudar essas pessoas, ir atrás ali e me aprofundar em relação a eles e da onde vem a fonte inspiradora deles, né, até chegar à raiz de toda aquela compreensão ali, faz com que eu consiga vir aqui e consiga reproduzir um pouco mais desse conteúdo estudado, porque já passou por aquela parte da absorção, né, e da compreensão. Da mesma forma, quando a gente está diante de um tema que a gente quer conseguir absorver, né, buscar a raiz daquilo ali, faz com que a gente entenda aquilo ali desde a fonte, né, desde a gênese. Então isso é muito importante, né? Isso não se discute, essa parte, né, da literatura, né, de ir na raiz. Agora, existe uma outra tradição também, né, que esses sujeitos estavam inscritos, né, quando a gente está falando um pouco mais da parte literal, né? Eles estavam inscritos também dentro de uma realidade, né? Tudo aquilo que a gente busca como fonte de inspiração, eles também, né? Não dá para dizer que eles não estavam só inscritos dentro de uma realidade literal, mas também dentro de uma realidade cosmológica específica, né? O que é essa realidade cosmológica? É uma determinada, né? uma parte dessa visão de mundo, né? Uma determinada visão de mundo que essa aí a gente não vai conseguir resgatar, né? A gente não tem como voltar lá para conversar com aquele autor, para conversar com aquela pessoa que criou uma determinada técnica, um determinado tema, para entender qual era a visão de mundo deles, né? Então isso a gente não tem muito como fazer, né? Agora, existe uma forma que aqui no nosso dia a dia, de uma forma prática, né, que independente da visão de mundo dos autores que a gente está estudando, mas que no nosso dia a dia, de uma forma prática, a gente consegue mudar a nossa visão também em relação a essa parte intelectual do que eu quero estudar, daquilo que eu quero alcançar, que é ordenando, né, muito parecido com o que eu falei na live do dia de ontem, né, que é conseguindo ordenar a nossa sensorialidade dentro do mundo, né, a nossa sensibilidade, né. Como que eu faço isso, né? Hoje no dia a dia a gente está exposto a muitos estímulos externos, né? Então, sei lá, o tempo todo eu estou ali rodando uma rede social, aí chega alguma coisa que desperta a minha atenção, mas que no fim das contas, ao invés de elevar um pouco mais meu nível cognitivo, aquilo ali acaba me emburrecendo, né? Eu acabo perdendo tempo, colocando energia. Às vezes chegam conteúdos, né, que o algoritmo ele entende muito bem ali o que a gente gosta, o que a gente prefere, e ele fica ali jogando alguns conteúdos que muitas vezes a gente só está ali, aquilo ali só desperta a nossa atenção como um certo impacto, mas não ajuda com que a gente progrida, com que a gente se desenvolva. Então, o que eu falo de ordenar nossa sensorialidade? É passar a fazer de uma forma ativa as nossas escolhas, né? Escolher aquilo que eu vou fazer. E isso passa muitas vezes pelo nosso posicionamento de estar realmente começando a se colocar diante das coisas belas, diante das coisas bonitas, diante daquilo que é bom, diante daquilo que é verdadeiro, né? Escolher o que a gente vai contemplar, né? Isso passa muitas vezes pela questão externa também, né? Às vezes, por exemplo, você passa aqui diante de um dia inteiro fechado dentro de uma casa, dentro de um escritório, não vê o dia passar, não vê a noite chegar. Isso é óbvio que acaba ferrando muito a nossa capacidade cognitiva, né? Porque um fato é a gente afirmar que tudo aquilo que chega no nosso intelecto passou primeiro pela nossa experiência sensitiva, pela nossa experiência sensorial, por assim dizer, né? Tudo que chega no meu intelecto, né, que vai formando a minha capacidade de absorver conteúdo, de conseguir capturar conteúdo, passa primeiro pelos meus estímulos sensoriais, né? Pela minha capacidade de conseguir absorver aquelas imagens, aqueles sons, né? Aquelas sensações, né? É aquilo que a gente aprende lá na escola, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu toco, tudo isso, né? Tudo que chega, né? Todos os estímulos externos passam primeiro por ali, para depois isso chegar no nosso intelecto, né? Então, estar fazendo isso de uma forma ativa, estar cuidando disso,
faz com que a gente também consiga absorver melhor quando a gente está diante de um conteúdo, né? Então, muitas vezes isso passa por experiências assim, até parece que são muito bobinhas, né? Mas, por exemplo, uma caminhada durante o dia numa orla, né? Uma caminhada durante o dia na beira ali de uma praia, caso você esteja no litoral, às vezes pode ser uma experiência de começar a acordar mais cedo, né? Por isso que falam que faz bem acordar cedo, né? Existe comprovação científica para isso, para a gente estar ali conseguindo respeitar aquele ciclo circadiano que falam, né? Sei lá, uma caminhada num dia de chuva, né? Ou contemplar o nascer do sol, né? O contato maior com a natureza, né? Contemplar um pouco mais a beleza, né? Então, óbvio, né? Estar diante de obras, né? De arte também, isso também ajuda muito para que a gente vá ali ordenando essa nossa sensorialidade, ordenando essa nossa sensibilidade, né? Ordenando a nossa experiência sensível, né? Isso faz com que, né, a gente consiga, né? Lembra que eu falei daquela sequência, né? Daqueles níveis, né, de formação ali antropológica humana, né, que passa pela nossa sensibilidade, depois a nossa afetividade, para depois chegar na nossa intelectualidade. Então, quando a gente está falando de estudos, a gente está falando de uma capacidade cognitiva, de uma capacidade intelectual, mas às vezes a gente quer ter essa capacidade sem antes ter feito o básico, e o básico às vezes é se permitir ter melhores experiências sensoriais, né? Se a gente fica o tempo todo trancado ali dentro, né? Às vezes só quero estar ali dentro do ar-condicionado, eu não saio, eu não contemplo um pouco mais da beleza externa, eu não trabalho dessa forma minha capacidade sensorial, minha capacidade de olhar para as coisas mais belas, né? Então, óbvio que eu não estou aqui, né, falando aqui um desejo de volta para o primitivismo, né? A gente vai continuar vivendo nesse mundo mais tecnológico, né? A gente vai continuar tendo o nosso conforto, a gente vai continuar vivendo no tempo da anestesia, do açúcar, né, do iPad, do avião, não é nada disso, né? Aqui é somente uma sugestão para que a gente acrescente um elemento a mais no nosso dia a dia, que é não perder essa capacidade de olhar para a beleza, de estar ali diante de experiências sensíveis que trabalhem um pouco mais o nosso olhar, a nossa audição. E aí, dessa forma, quando a gente está diante de um estudo, quando a gente está diante de algo que a gente precisa se concentrar, a gente não fica se distraindo porque a gente não está com a nossa cabeça poluída ali de porcaria, né? Então é aí que vale aquela história, né? Por que escutar uma música, né? Aquela letra ali, tu tá ali achando que é simplesmente uma coisa inocente, né? Tu tá ali escutando uma letra que acaba empobrecendo o teu jeito de ser, né? No caso, a tua capacidade intelectual, né? Então tu fica ali escutando um monte de porcaria, ou assistindo um monte de coisa que não presta, ou ali, sei lá, o noticiário ali que você fica vendo só fala de tragédia, só fala de pessoas que estão roubando, só fala de pessoas que estão cometendo crime. É óbvio que aquilo ali vai formando o teu imaginário, né? Essas experiências que passam pela tua capacidade sensorial vai ordenando de uma forma muito ruim os teus afetos e acaba prejudicando em muito a tua capacidade cognitiva e intelectual. E aí é óbvio que quando tu estiver diante de um estudo que tu precisa fazer mais aprofundado, ou de uma obra literária, que é no caso dessa pessoa que estava me falando que estava com dificuldade, é óbvio que isso vai estar totalmente afetado e comprometido. Então o convite aqui é, primeiro, né, essas duas dicas práticas. Primeiro, busque a raiz daquilo que você está estudando, né? Busque lá na gênese, onde tudo começou, para que você possa ter uma capacidade maior de compreensão. E segundo, se permita começar a fazer de uma forma mais ativa a contemplação de coisas belas, de coisas realmente nobres, de coisas que realmente trabalhem essa tua capacidade afetiva e cognitiva, de um modo que tu coloque isso a favor quando tu vai colocar, né, quando tu vai ter uma experiência prática de estudo, né? Isso vai ajudar bastante, né? Se colocar em experiências, né, sensoriais positivas e sair um pouco dessa coisa passiva, né, daquilo que chega ali o tempo todo, né, nos teus olhos, nos teus ouvidos, sem tu estar querendo que chegue, né, de uma forma mais como se tu fosse um zumbi, como se tu fosse uma pessoa totalmente inconsciente que não faz mais escolhas, né? Então, ordenar isso no nosso dia a dia faz toda a diferença para que a gente possa ter uma melhor compreensão daquilo que a gente está estudando, e assim eu acredito que isso possa nos ajudar muito no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 269.
Mais tarde estaremos aqui novamente para a live 270 e desejo a todos um ótimo começo de quinta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.